Para de depender da opinião das pessoas. Para de depender da opinião de principalmente quem nem sequer tem resultados para te comprovar. O que eu quero dizer é que se tu tens um desejo ardente, se tu queres manifestar, se tu tens um sonho, se o teu desejo ardente é fazer algo que ninguém fez na tua família, que ninguém fez no teu círculo de amizades, tu deves fazer. Tu deves encontrar o caminho para fazer. Porque se há alguém antes de ti que já fez, que já conseguiu, tu também consegues. E eu estou a dizer isto porquê? Porque muitas das vezes vocês vivem uma vida limitada e não realizam nenhum sonho, muitas das vezes coisas simples, mas que são os vossos sonhos, e sonhos são sonhos. Porquê? Porque têm medo do que é que podem ouvir, têm medo do julgamento, têm medo do que é que os outros vão pensar, e os outros são o ciclo da família e dos amigos, e têm medo do que é que pode acontecer. Mas eu só posso saber o que é que pode acontecer se eu experimentar. E se tu parares para pensar, tu estás todos os dias a experimentar. E estás a experimentar o quê? Para pensar, só o facto de tu estares aqui viva, estás a experimentar a tua evolução, o teu processo evolutivo. Todos os dias sais de casa e supostamente estás a correr risco. Todos os dias vais trabalhar e supostamente estás a correr risco. Todos os dias comes e supostamente corres o risco de te engasgar, de engordar, etc, etc. Porquê que não corres o risco de realizar os teus sonhos? Porque pode acontecer algo. Sim, beber água também pode acontecer que tu te acabes por engasgar. Quando vais para a praia também pode acontecer que tu te podes afogar. Ou não. O que eu quero dizer é que a água tanto serve para matar a sede, como também serve para te engasgares, para te afogares, etc. O que tu tens que fazer é deixar de estar pendente do desejo de pessoas que não te aportam valor. Pessoas que não têm o mesmo nível ou o mesmo desejo que tu tens. Como é que tu queres pedir opinião a uma pessoa que nem sequer entende o teu desejo? Queres conversar com essa pessoa sobre o quê? Ela tem os desejos dela, tu tens os teus desejos e vocês nem sequer têm nada em comum. E tu vais pedir justamente opinião a pessoas que não têm o mesmo desejo que tu. A pessoas que também não se movimentam na direção dos sonhos e dos desejos dela. O que eu te quero dizer é que não faz sentido. E tu deixas de viver o teu sonho porque estás constantemente a depender da opinião, como eu costumo dizer, da prima Cândida. A pergunta que eu te faço é quais são os resultados dela? Quais são os sonhos que ela já viveu ou quais são os sonhos dela que ela tem vivido? Quais são os sonhos dela que ela tem vivido? Como é que ela fez? Tem algum método para te mostrar? Porque se ela não tem coragem de viver os sonhos dela, como é que tu queres pedir opinião a uma pessoa que nem sequer vive o próprio sonho? Não faz sentido. E quando te dizem não faças, não vais conseguir, não vai dar certo, não é para ti, não tens idade, essas pessoas estão simplesmente a falar delas, a falar daquilo que tu representas, ou seja, tu representas para mim tudo aquilo que eu não consegui, tudo aquilo que eu não fiz. Tu representas para mim tudo aquilo que eu não sou capaz de fazer. Então vão dizer, não faças para eu não me sentir mal. Não é não faças porque não vais conseguir. Não é não faças porque não é para ti. Não faças quase que como por favor para eu não me sentir mal. Porque quando eu vir que tu tiveste resultados, vais-me lembrar de que eu não fiz nada por mim. Vais-me lembrar de que eu não fiz nada pelo meu sonho. Vais-me lembrar de que eu não fiz nada para conseguir mudar de vida. É isso que as pessoas a quem tu pedes opinião acerca do teu sonho, do teu desejo, te vão dizer quando elas não têm resultado e veem que tu estás em ação, em movimento e queres viver o teu sonho. E tu só vais poder saber se é possível se tentares.
E quantas vezes é que eu tento, Paula? Tenta até conseguir. Se realmente é importante para ti, se realmente é o teu desejo ardente, tenta até conseguir. Existem inúmeras possibilidades, existem infinitas oportunidades para fazer, realizar, materializar qualquer sonho. Se é uma viagem que tu queres fazer, existem inúmeras possibilidades de fazer a mesma viagem. Se não deu certo uma vez, tenta outra possibilidade, tenta outro caminho, tenta outra agência. Existem inúmeras possibilidades para comprar uma casa, para comprar um carro, para criar um negócio. Tenta uma vez, tentas duas vezes, tentas três vezes, tentas até conseguir. Porque a única coisa decisiva é o facto de tu ainda estares aqui com a caneta na mão e poderes reescrever a tua história sempre, todos os dias. Desde que entendas que não é ninguém que te vai salvar, ajudar, acreditar em ti. Ninguém vai acreditar em ti se tu não acreditares em ti. Ninguém vai acreditar em ti se tu não acreditares em ti. As pessoas até podem dizer, ai que bonito, que engraçado. Ai, estás a fazer a sério. Mas ninguém vai acreditar em ti. Ninguém vai acreditar no teu sonho. A não seres tu a única que tem que acreditar, que tem que entrar em ação. E entrar em ação é uma chave muito importante, porque sem ação não existe manifestação. E esse medo que tu sentes de que não vai dar certo, que não vai conseguir, foi aprendido. Tem a ver com as crenças que tu tens, mas pode ser desaprendido. E vai ser desaprendido quando? A partir do momento em que tu entras em ação, que permaneces confiante, que permaneces a fazer, que continuas a fazer, que insistes, que experimentas, porque é durante o processo que tu vais ver que existem essas outras oportunidades e possibilidades. É durante a caminhada que tu vais entender que existem inúmeras possibilidades e oportunidades e eu vou conseguir transformar o meu desejo que está na quarta dimensão, na minha mente, na minha realidade. Porque eu não desisto. Só não consegue quem desiste. E deixa de estar pendente da opinião de pessoas que não tenham os resultados que tu queres ter. Que nunca fizeram a viagem que tu queres fazer. Que nunca experimentaram aquilo que tu queres experimentar. Não desistas dos teus sonhos. E o facto de encontrares um obstáculo, tens que entender que é um feedback. Todo e qualquer obstáculo que tu encontras pelo caminho é um feedback que te está a mostrar, olha, existe uma outra possibilidade. Por aqui não. Não é o universo que está contra ti, não é a vida que está contra ti, não é ninguém que te quer mal. É um feedback para te mostrar, existe uma outra oportunidade, por aqui não. Pode ser muito mais fácil, muito mais leve e muito mais divertido. Agora, a partir do momento em que tu interpretas isso como obstáculo e desistes, nunca vais saber se poderia ter dado certo. E a questão de que está a demorar muito é uma outra questão que também foi aprendida, é uma crença. A crença da pressa, a crença do tem que ser já, a crença do tempo. Está a demorar? Não, tu tens o ego. E o ego é aquilo que na verdade te coloca em uma situação difícil, porque o ego vai-te querer dizer, está a demorar, é difícil, não vais conseguir, deixa lá isso, que parvoíce. Tira o ego do caminho. Aprende a controlar a tua mente, aprende a não permitir que a tua mente te controle, aprende a não deixar que a tua mente te limite, porque a tua mente, o único papel que tem é manter-te viva e permitir que tu te reproduzas. A tua mente não tem interesse nenhum em que tu gastes energia, porque essa energia serve para tu sobreviveres e para tu te reproduzires. A partir do momento em que tu começas a controlar a tua mente, a controlar os teus pensamentos, tu vais ver que tudo isso são só pensamentos. Não são certo, nem errado, não te causam medo. E esse medo, muitas vezes, nem acontece. Na maior parte das vezes, nada desse medo acontece.
Deixa de ter medo, deixa de ser controlada pela tua mente e deixa de estar pendente de opinião de pessoas que não fazem nada para materializar um único sonho. E muitas das vezes esse único sonho é experimentar um restaurante diferente. Se fez sentido para ti este vídeo acerca de a opinião dos outros não é relevante para manifestar o teu sonho, deixa aqui nos comentários: eu sou a manifestação do desejo. Para eu saber que tu estás comprometida contigo, não é comigo, não é com ninguém, é contigo, em viver o teu sonho, em manifestar o teu sonho, em manifestar o teu desejo. Porque não há nada pior do que viver todos os dias e pensar: e se eu tivesse feito? Se eu tivesse tentado? Se eu tivesse experimentado? Eu vejo-te no próximo vídeo.